Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ted Barbosa e neste vídeo vamos dar continuidade ao assunto radiciação, parte 3. Nele vamos abordar adição e subtração. Bora lá para o vídeo? Bom, a gente vai abordar esse assunto através de um problema. E o problema é o seguinte: um terreno com forma triangular tem as medidas em metro, como indicado na figura. Pergunta: qual é o perímetro desse terreno? E a questão diz para a gente considerar raiz quadrada de 7 igual a 2,6. Lembrando que raiz quadrada de 7 é um número irracional. Ele é uma dízima aperiódica, né? Então, um decimal infinito é formado por infinitos algarismos. Aqui a gente fez foi uma aproximação. Então, raiz de 7, 2,6. Isso se justifica também porque estamos calculando o perímetro, né, de uma região triangular. Então, nessas questões, calcular o perímetro de um terreno faz sentido ter sim a aproximação para aquela raiz, que é o valor, o número que as dimensões com que vivemos, certo? Lembrando que o perímetro desse terreno é a soma das medidas dos lados desse terreno. Portanto, a gente vai somar todos esses lados aí. O 7 raiz de 28, mais 5 raiz de 112, mais 3 raiz de 175. Inicialmente, a gente pode fazer a fatoração desses números que estão dentro do radical. Vamos começar com o 28. Colocamos aqui uma barrinha, o 28 do lado dessa barra, e a gente vai fazer aqui a fatoração dele. Lembrando que fatorar significa escrever esse número como produto de números primos. É possível provar que todo número natural maior que 1, ou ele é um número primo, ou ele é um produto de números primos, que se escreve de maneira única a menos da ordem. E o que é um número primo? Vamos relembrar aqui também. O número primo é um número natural maior que 1, que apresenta apenas dois divisores positivos, o 1 e ele mesmo. Exemplos de números primos. 2 é um número primo, porque é um número maior que 1 e apresenta apenas dois divisores positivos, o 1 e o 2. 9 é um número primo? Não, porque 9 ele apresenta mais de dois divisores. Né? 9 é divisível por 1, 9 é divisível por 9, mas também é divisível por 3. Então, 9 não é um número primo. Continuemos aqui a nossa fatoração do número 28. 28 é divisível por 2. Colocamos o 2 aqui e 28 dividido por 2 dá 14. Podemos continuar essa divisão por 2. 14 é um número par, logo 14 é divisível por 2 e 14 dividido por 2 dá 7. 7 é um número primo. 7 só é divisível por 1 e por 7. Logo, vamos colocar aqui o 7. 7 dividido por 7 dá 1. Como estamos trabalhando com raiz quadrada, aqui vai ser conveniente escrever 2 vezes 2 como 2 ao quadrado. Lembrando que esse número 28 ele é exatamente 2 vezes 2 vezes 7. Vocês podem perceber isso, tá bom? Então, aqui eu vou escrever para ficar mais claro. Esse número 28 é 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. O que a gente fez foi escrever esse número como produto de números primos. E eu coloquei 2 vezes 2 como 2 ao quadrado para ser mais conveniente. Daqui a pouco vocês vão entender. Vamos fazer a mesma coisa agora com o número 112. Coloco o 112 do lado esquerdo, a linha, e aqui a gente, do lado direito, um dos números primos que dividem, né, o 112. Então, 112 é um número par. Eu vou começar pelo número 2. Não há problema também se você começar com outro número primo que divida o 102. 112 dividido por 2 dá 57.
56. 56 dividido por 2 dá 28. 28 dividido por 2 dá 14. 14 dividido por 2, 7. Então, tá aí. Opa! Podemos continuar. 7 dividido por 7, 1. Chegamos, então, ao nosso número 112 na forma fatorada. E aqui eu vou organizar também de 2 em 2. 2 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. Continuemos agora com o número 175. Coloco o 175 à esquerda e à direita o número primo que divida 175. 175 termina em 5, logo é divisível por 5. E 175 dividido por 5 dá 35, que também dá por 5, que dá 7. E 7 é divisível por 7, que dá 1. Logo, o número 175 é 5 vezes 5 vezes 7, ou 25 vezes 7. E aqui, novamente, vamos organizar de 2 em 2. 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Só para reforçar, o que a gente fez foi fatorar o número 175, que pode ser escrito como 5 vezes 5 vezes 7. E 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. Beleza? Agora vamos substituir esses resultados aqui. 7 raiz de 28 eu posso escrever como 7 raiz de 2 ao quadrado vezes 7. Mais 5 raiz de 112. Posso escrever como sendo 5 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 7. Mais 3 raiz de 175, que eu posso escrever como 5 ao quadrado vezes 7. Beleza até aí, galera? Agora a gente precisa também relembrar uma outra propriedade que já estudamos, que é a raiz enésima de um produto é o produto dessa raiz enésima desses fatores, tá? Então a gente pode escrever aqui, 7 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Aí mais 5, mesma coisa aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Mais 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. E a gente utiliza aqui uma outra propriedade. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. É como se a gente pudesse cortar o índice, simplificar o índice com expoente. Isso nem sempre é válido, mas aqui no nosso caso é como se fosse isso. Ou, se você preferir, eu segui um caminho de fatoração. Mas pense, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, é como se saísse da raiz. A gente elimina essa raiz. Mas não decorem. Entendam o método. Então, fica 7. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 7 raiz quadrada de 2 ao quadrado é o mesmo que 7 vezes esse valor. Então, 7 vezes 2 e aqui, vezes raiz de 7. Vamos repetir esse processo nos demais radicais. Como se a gente estivesse simplificando aqui o índice com o expoente nesses outros também. Ficando 5 vezes 2 vezes 2 vezes aqui o raiz de 7. A gente repete o raiz de 7 porque a gente não tem 7 ao quadrado para simplificar. Só repete. Mais 3 vezes 5 vezes raiz de 7. Multiplicando 7 vezes 2, 14. 14 vezes raiz de 7, 14 raiz de 7. Mais 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes raiz de 7, 20 raiz de 7.
mais 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 vezes raiz de 7, 15 raiz de 7. E agora a gente precisa ter também muita atenção. Percebam que em todos eles, todos os termos, a gente tem raiz de 7. Então pense assim, raiz de 7 é um lápis. Você tem 14 raiz de 7, você tem 14 lápis. Você também tem 20 lápis e tem ali no final 15 lápis. No total você tem quantos lápis? O que você faz? Você soma, né? 14 mais 20 mais 15. Mas você continua com lápis. Então você tem 14 mais 20 mais 15 lápis. Raiz de 7. E quanto é que dá esse número? 14 mais 20 dá 34. 34 mais 15 dá 49. Portanto, 49 raiz de 7. 49 lápis. A questão nos dá que raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Substituindo aqui, 49 raiz de 7 é o mesmo que 49 vezes raiz de 7, ou seja, 49 vezes 2,6. Então, vai dar aproximadamente aqui 127,4 metros. Esse é o perímetro desse terreno. Agora eu quero alertar vocês sobre um erro muito comum. Aqui eu vou dar um exemplo do que não é para ser feito. Por exemplo, raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9. Repete o índice, repete o radical e soma. 16 mais 9, 25. Isso não está correto. De fato, raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. E raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25 é 5. E quanto é que dá 4 mais 3? Dá 5? Não, isso aqui é falso, né? 4 mais 3 é 7. 7 não é igual a 5. Então, tenham muito cuidado nisso. Não é para somar os radicanos. Mais um exemplo. 2 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 7. De novo, não cometam esse erro de somar 2 mais 1, 3, e somar também o que está dentro do radical, 7 mais 7, 14. Isso aqui está errado. O modo certo de fazer é o seguinte. Vamos pensar raiz de 7 de novo, como um lápis, tá bom? Então, você tem 2 raiz de 7, você tem 2 lápis. E aqui, raiz de 7, que é o mesmo que 1 raiz de 7. Então, 2 raiz de 7 mais 1 raiz de 7, pensa, 2 lápis mais 1 lápis, dá quanto? Dá 3 lápis. O lápis não é raiz de 7, você repete o raiz de 7. Então, fica 2 raiz de 7 mais 1 raiz de 7 dá 3 raiz de 7. O que a gente faz aqui, na verdade, é aplicar uma propriedade distributiva. Daí que vem esse 3 raiz de 7. Então, a gente aplicou a propriedade distributiva. Pensando sempre desse modo, associando raiz de 7 a uma letra também, se raiz de 7 vamos supor que é x, então 2x mais 1x dá 3x. Você mantém o x, certo? Ou seja, mantém o raiz de 7, não raiz de 14. Aí seria uma outra coisa, não seria mais o x. Ok? Então, duas borrachas mais uma borracha dá, supondo que essas variações são iguais, dá 3 borrachas. Continua sendo borracha, né? Então, 2 raiz de 7 mais 1 raiz de 7 continua raiz de 7. 3 raiz de 7. Beleza? Eu queria alertar muito vocês quanto a isso. Agora, outro exemplo. Raiz cúbica de 7 mais raiz quadrada de 7. Nesse caso também não podemos somar. Deixa como está, tá bom? Ou melhor, não podemos simplificar em um só radical. Cuidado, não cometam o erro de querer colocar raiz quadrada de 14 ou raiz cúbica de 14. Isso não está correto. Nesse caso, permanece do jeito que está. Só podemos somar quando o índice e o radicando forem iguais, porque você vai ter o mesmo número, certo?
Se fosse aqui, de novo, raiz de 7 mais raiz de 7, que é o mesmo que 1 raiz de 7 mais 1 raiz de 7, aí lembram, né? É o equivalente, você pensar 1x mais 1x, tá? 2x. Uma caneta mais uma caneta, dá 2 canetas. Então, mantém aqui o raiz de 7. Bom, essa foi nossa aula. Relembramos algumas definições, como a de número primo, alguns resultados, como a da fatoração, e também trabalhamos a adição e subtração, né, nessa operação de radiciação. Beleza? Repitam, imitem, refaçam esse exemplo, façam outros exemplos. É importantíssimo treino em matemática. Tudo bem? Então, bons estudos, fiquem em casa e até a próxima aula. Fiquem com essa mensagem para uma reflexão. Um grande abraço. Tchau!